Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33. Neste capítulo, o profeta, sendo boca de Deus, começa a falar sobre o ofício do profeta. Mas mais na frente do capítulo, Deus o usa para falar algo a respeito de Abraão e da sua descendência, e é sobre isso que nós vamos aprender um pouco. Ezequiel, capítulo 33, e nós vamos ler, para começar, o versículo 24. Ezequiel, capítulo 33, versículo 24. Hoje nós vamos ver uma quantidade razoável de referências na Bíblia, tá? Tem aí acho que uns 10 versículos aí para a gente ver. Então, se você tem dificuldade em abrir a Bíblia para um lado e para o outro, o conselho que eu sempre dou, anote as referências direitinho. Você pode ler aqui pelas telas, os versículos serão colocados, mas anote as referências para que em casa você possa ler não só a referência que nós vamos ler aqui juntos, mas que você possa ler todo o contexto, porque muitas vezes um texto, um versículo, fora do seu contexto, ele pode ter um significado diferente. Então é sempre importante conhecer o contexto completo para poder examinar as Escrituras. Mas vamos ler aqui, Ezequiel 33, 24 diz assim: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Olha só, Deus usando o profeta para declarar algo que estava como um provérbio na boca dos moradores de Israel, em um período da história, que nós vamos ver esse período da história, porque aqui é muito importante conhecer o período histórico, mas eu vou ler mais uma vez, Ezequiel 33, 24, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Amém, amados? Antes de nos aprofundar nesse texto, naquilo que Deus tem para falar conosco, feche seus olhos um instante e faça uma breve oração e peça, diga: Senhor, fale comigo através da tua palavra. Peça a Ele, eu vou orar também. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela será ministrada agora, e ninguém que está aqui ou que me assiste à distância, seja através da live, da transmissão ao vivo ou da mensagem gravada, quer ouvir simplesmente aquilo que eu, pastor Herman, tenho para falar, querem ouvir a tua voz, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Por isso, Deus, use a minha vida como instrumento, como o Senhor usou ali o profeta Ezequiel para falar ao povo, use agora a minha vida para trazer também a tua palavra, que tudo aquilo que é contra a tua vontade, tudo aquilo que é contra a tua palavra, tudo aquilo que se opõe, venha a ser anulado em nome de Jesus, e que a tua palavra, que é a boa semente, ela encontre os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra boa, e assim ela produza muito resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos aprofundar então um pouco aqui nessa história. Primeiro, vamos entender o panorama histórico, o que era que estava acontecendo nesse período. Aqui nós estamos vendo a história quando o povo de Deus, ali, Jerusalém havia sido sitiada, Jerusalém havia sido invadida. Lembre que neste período aqui histórico,
O povo de Deus estava dividido entre reino do norte e reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Israel tendo como capital Samaria, Judá tendo como capital Jerusalém. Israel tinha sido destruída, Jerusalém, Judá também, e o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. E esse período histórico aqui, estamos falando de cerca de 12 anos após Jerusalém haver sido invadida. E passados esses anos, muitos daqueles que habitavam ali em Israel, eles vão então começar a declarar esta palavra, eles vão começar a declarar este provérbio. A cidade de Jerusalém estava ali amíngua, digamos assim, desolada, destruída. Inclusive Ezequiel vai dizer que um homem saiu ali daquela região e vai até a Babilônia, consegue fugir, vai até a Babilônia e ali conta estas coisas para Ezequiel, porque Jeremias e Ezequiel são profetas contemporâneos, só que Ezequiel profetizou no cativeiro, enquanto Jeremias profetizou em Jerusalém. E então a cidade estava destruída, desolada, alguns poucos homens haviam ficado ali em Jerusalém, principalmente velhos, pessoas já fracas, doentes, debilitadas. E aqueles que ficaram então em Israel, que conseguiram fugir, agora estavam voltando então para Israel e olharam para Jerusalém que estava desolada e lembraram então que Abraão, quando era apenas um homem, ele havia recebido de Deus todas aquelas terras, não apenas Israel e Judá separadamente, mas todas aquelas terras Deus o havia dado, sendo ele apenas um homem. Então eles começaram a dizer: se Abraão, sendo apenas um homem, recebeu todas estas terras, nós somos muitos, e eles eram de certa forma descendentes de Abraão. Então eles vão dizer: estas terras agora então serão nossa possessão, será esta terra agora a nossa herança. E quando eles vêm falar esta palavra, Abraão sendo um, não que Abraão ele saiu da sua terra, da sua parentela, literalmente sozinho. Nós sabemos que ele levou Sarai, sua esposa, ele levou Ló com ele também, levou alguns empregados, mas ele era o patriarca e ele não tinha filhos. Essa é a questão. Ele era um por não ter descendência, por não ter herança. E é interessante porque na história de Abraão houve um momento em que Deus vem falar com Abraão e que Deus diz a Abraão que ele, Deus, era o escudo de Abraão e que iria abençoar Abraão muitíssimo, grandemente. E Abraão chega a questionar a Deus, ele diz: mas Senhor, do que adianta? Abraão não vai usar essas palavras, mas você vai entender quando lermos. Abraão vai dizer: o Senhor já tem me abençoado, mas eu não tenho herdeiros. Ou seja, do que adianta eu ganhar tantas terras? Do que adianta eu ter uma possessão tão grande, ganhar tanta coisa, se no final das contas eu não vou ter ninguém para quem deixar esta possessão? Veja comigo, Gênesis capítulo 15. E aqui nós vamos ler hoje duas traduções diferentes. Às vezes alguém pode até dizer: poxa, por que o pastor uma vez lê uma tradução, outra vez lê outra tradução? Se você tiver a opção, a condição de ter Bíblias com traduções diferentes, tenha. Se você não tem às vezes condições de comprar muitas Bíblias, hoje os aplicativos, você consegue trocar ali as traduções. Sempre que você ler um texto, procure ler traduções diferentes, porque às vezes uma tradução você lê e não compreende muito bem, e você lê outra tradução e ela explica melhor. E aqui eu quero te mostrar um exemplo disso. Veja só, Gênesis 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová,
que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Veja, quando a gente lê esses dois versículos, parece que Abraão está falando algo sem nexo para Deus, porque Deus diz a ele no finalzinho do versículo 1, parte B do versículo 1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão responde, o que o Senhor há de me dar? Parece sem lógica. Deus está dizendo o que ele é na vida de Abraão, e Abraão questiona, o que é que o Senhor vai me dar? Não parece sem lógica? Por isso, veja outra tradução comigo. Minha esposa, a pastora, vai colocar aqui a outra tradução na tela, que é a tradução King James. Eu vou até dar uma descidinha aqui para pegar o finalzinho. Olha só como está essa outra tradução. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha só aqui o final agora. E grande será a tua recompensa. E não, como está na outra tradução, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, como se Deus fosse o galardão. O que Deus estava dizendo a Abraão é que ele, Deus, era o escudo de Abraão e que abençoaria grandemente Abraão. Por isso ele diz, Senhor, o que o Senhor vai me dar mais? Se eu não tenho filhos? Ou seja, do que adianta o Senhor querer me abençoar ainda mais do que o Senhor já tem abençoado? Me dar terras, possessões, se eu não tenho para quem deixar depois a minha herança? Aí nós lemos lá no versículo, volta aí em Gênesis capítulo 1, versículo 3, na outra tradução, na tradução normal. Disse mais Abraão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ou seja, Deus garantiu a ele, eu vou te dar uma descendência, por isso eu vou te dar terras, por isso eu te abençoarei grandemente, porque você vai ter para quem deixar. E aqueles homens então, centenas de anos depois, eles estão dizendo então, esta terra agora é nossa. Se quando Abraão era sozinho, não tinha nem filhos, Deus deu a ele todas estas terras, agora ela é nossa, nós somos herdeiros dele, nós somos filhos de Abraão e agora vamos possuir essas terras por herança. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito importante, porque volte comigo lá em Ezequiel 33, ou você pode ler aí também na tela e anotar a referência, Ezequiel 33, veja o que Deus vai dizer no versículo 25, olha só, Ezequiel 33, veja aí, versículo 25, a resposta que Deus vai dar para aqueles homens que estavam dizendo que a terra seria possessão deles agora. Deus vai dizer, dize-lhes portanto, Deus vai dizer a Ezequiel o que era para Ezequiel dizer para eles, dize-lhes portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangues e possuireis esta terra. Ou seja, vocês comem sangue, que é um mandamento que eu disse que não é para vocês fazerem, vocês derramam sangue inocente e agora estão dizendo que vão possuir esta terra. Ou seja, vocês são desobedientes, vocês não guardam o meu mandamento. Veja o versículo 26, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Como assim? Vocês andam em desobediência e estão achando que só porque são filhos de Abraão segundo a carne, vão ter direito à herança? Vão ter direito a possuir a herança? E sabe o que é interessante?
O próprio Senhor Jesus falou algo semelhante. Certo dia os fariseus vão se gabar diante de Jesus, dizendo que eram descendentes de Abraão. E eles eram realmente descendentes de Abraão segundo o sangue, segundo a carne. E eles diziam: nós somos livres porque somos descendentes de Abraão. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Evangelho segundo João, capítulo 8. Olha o que Jesus vai falar. João, capítulo de número 8. Veja comigo aí o versículo de número 39. João, capítulo 8, versículo de número 39. E responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ou seja, não basta ter a descendência carnal, tem que andar como Abraão andou. E Abraão, ele nos dá na sua história, na sua vida, um norte, digamos assim, exemplos maravilhosos. Quando a gente volta lá em Ezequiel de novo, capítulo 33, desculpa eu não ter falado para você deixar marcado, versículo de número 20, veja o que Deus diz. Ezequiel 33, versículo 20, veja o que Deus tinha falado antes. Ezequiel 33, 20, olha o que Deus havia falado antes. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, cada um seria julgado por Deus e teria parte na herança ou não, segundo o seu andar, segundo o seu proceder. E nós vamos ver então, na verdade, que Abraão ele vai nos dar e vai nos mostrar características as quais nós mesmos precisamos ter. Uma, nós inclusive até já vimos a referência, nós já lemos, livro de Gênesis capítulo 15, nós lemos do versículo 1 até o versículo 6, e se você recordar, finalzinho do versículo 6 diz que aquilo foi a Abraão o que? Imputado como justiça. O que foi imputado a ele como justiça? Diz: e creu Abraão. Ou seja, a primeira característica que precisa haver em nós é fé. A própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando a palavra de Deus, no próprio Novo Testamento, fala sobre a fé, olha um dos homens que é colocado como exemplo, Hebreus capítulo de número 11, que é o capítulo que mais fala a respeito da fé, é inclusive o capítulo que traz o conceito sobre o que é fé, né? Hebreus 11, 1, tem aí o conceito do que é fé. Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas veja comigo agora o versículo 8, veja só, Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, Abraão pela fé andou em uma terra a qual possuiria, mas a sua fiel esperança não estava nesta terra.
estava em uma cidade feita por Deus, ou seja, a sua fé estava na eternidade. Abraão, ele andava em fé, ele andava em confiança plena no Senhor. Ele cria em Deus, e por crer em Deus, isso levava Abraão ao que? A obediência. Fé sem obediência não é fé. Fé sem a prática dela não é fé. Abraão, ele tinha fé em Deus, e mesmo Abraão tendo vindo de uma família idólatra, de uma família que andava na idolatria, que era fabricante de ídolos e coisas semelhantes, mesmo Abraão vindo de uma terra idólatra, de um povo idólatra, e o pai dele, a família dele sendo idólatra, quando Deus o chamou, Abraão passou a ter uma segunda característica importante. Abraão tinha uma devoção sincera a Deus. Abraão não só dizia que amava a Deus, Abraão não só dizia que cria em Deus, Abraão não só dizia que confiava em Deus, mas o seu andar, o seu viver provava isso. E o próprio Deus um dia vai provar a fé de Abraão e vai provar a devoção de Abraão. Em que lugar Deus estava na vida de Abraão? E é uma história bem conhecida, Gênesis capítulo 22, veja comigo, Gênesis capítulo de número 22, vamos ler aqui a partir do versículo 1, Gênesis 22 a partir do versículo 1, e aconteceu, depois destas coisas, que provou ou tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Acabou. Ou seja, Abraão não apenas dizia que cria em Deus, porque tem gente que diz que crê em Deus, mas vive desesperado com as coisas. Diz que crê em Deus, mas não pode atrasar um pouquinho uma conta, não pode aparecer uma doença, não pode se levantar um problema, uma luta, uma dificuldade que desespera, que briga com Deus, passa uma lutinha, uma tribulação, uma dificuldade, já não ora mais, já não quer mais conversa com Deus, já não congrega, já fica de mal, né? Parece criança, fica de mal com Deus. Que fé é essa? Que fé é essa? Que não confia? Que fé é essa que não acredita? Que fé é essa que precisa ver diante dos olhos algo para poder crer ou confiar? Ou diz que ama a Deus acima de tudo, mas basta Deus pedir algo, ou basta ser provado em algo, que logo põe outra coisa acima do próprio Deus. Alguns põem o casamento, outros põem a família, outros põem o emprego, outros põem o dinheiro, e aí por diante. Isaque era, como o próprio Deus diz, o filho a quem Abraão amava. E eu acho interessante que Deus poderia ter pedido Isaque quando ele era um bebezinho recém-nascido, mas não. Deus vai esperar se passarem, segundo alguns estudiosos, cerca de 15 anos, Isaque tinha. Segundo Flávio Joséfo, ele tinha cerca de 21 anos. Ou seja, Deus vai deixar Abraão se apegar demais ao garoto, ao jovem, para depois pedir. Quando Abraão estava ali totalmente apegado,
Tanto que para Abraão era como se Isaque fosse o único filho. Deus diz: o teu filho Isaque, aquele a quem tu amas, é ele que eu quero. E Abraão não vai pestanejar, nem tosquenejar, nem questionar. Quando a gente lê essa história no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Abraão creu que Deus havia prometido que faria de Isaque a sua semente. Então que Abraão cria que Deus era poderoso para das cinzas trazer Isaque de volta. Olha a fé de Abraão. Abraão creu que ia sacrificar Isaque, que ia tocar fogo, porque era um holocausto, que Isaque ia virar cinzas, que Deus das cinzas iria trazer ele de volta à vida. Você conhece a história, você sabe que ele não precisou sacrificar, até porque Deus não recebe, né, esses tipos de sacrifícios. Mas veja então a fé, veja a confiança, a devoção sincera. Ele verdadeiramente era servo de Deus. Para você ter uma ideia a respeito de como a pessoa de Abraão é importante historicamente na questão da fé, Abraão é considerado como pai de fé, não é só no cristianismo. Abraão é considerado pai na fé para os judeus, Abraão é considerado pai na fé para os cristãos, e Abraão é considerado pai na fé até para os muçulmanos. Até para os muçulmanos. Por que que os muçulmanos brigam por aquelas terras? Porque eles são descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão. E eles dizem: não, as terras são nossas. Porque as terras nos pertencem por herança, porque somos descendentes de Abraão. Então Abraão foi um homem tão importante, que é considerado como pai em 3 religiões diferentes, ou usar esse nome religião, em 3 crenças diferentes, pela sua postura, pela sua fé. Para você ter uma ideia, Abraão foi o primeiro homem a ser designado como profeta, primeiro homem. Veja comigo aí, ó, Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 7, Gênesis 20, versículo de número 7, olha só: agora pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Isso aí foi justamente quando Abimeleque pegou a Sara. Abraão vai ser colocado como profeta. O que significava aqui, para esta época, Abraão ser chamado de profeta? Quem era o profeta? O profeta era aquele que conversava com Deus. O profeta era aquele que orava e Deus atendia a sua oração. O profeta era aquele que tinha um relacionamento com Deus. Então precisamos ter fé, precisamos de uma fé devota de verdade a Deus. Não estamos falando de ser devotos, né? Como os católicos, fulaninho é devoto, sobe escada de joelho, acende vela, não sei o que, não é isso que a gente está falando. É ser devoto. O que é ser devoto de verdade? É ter verdadeiramente a Deus em primeiro lugar na sua vida. Precisamos ter um relacionamento com Deus, porque se o filho é bastardo, o pai não vai deixá-lo no seu testamento. Mas se o filho tem um relacionamento verdadeiro com o pai, ele vai deixar lugar de destaque para ele no seu testamento, na sua herança. Então precisamos desse relacionamento. O profeta não só era aquele que falava com Deus, aquele a quem Deus respondia, mas era alguém também guardado, protegido por Deus. Veja o que diz o livro dos Salmos, Salmo 105. Livro dos Salmos, Salmo 105, verso 15. Veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, Salmo 105, verso 15. Porque às vezes é custoso ter uma vida de fé,
ter uma vida de devoção sincera ao Senhor, colocando Deus acima de todas as coisas, ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, é custoso, mas entenda, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, primeiro, você ora, Deus te ouve e responde a tua oração, porque você tem uma vida de relacionamento com Ele. Mas não é só isso, Salmo 105, verso 15, olha só, ele diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aquele que tem também uma vida de relacionamento com Deus é guardado, é protegido pelo Senhor. Veja que coisa, Abraão errou, Abraão omitiu o fato de que Sarai era sua esposa, e por isso Abimeleque a tomou. Mais na frente, Abraão vai fazer a mesma coisa. Abraão vai cometer esse erro duas vezes, uma vez com Abimeleque e outra vez com Faraó. Vai omitir que Sarai é sua esposa, Faraó vai tomá-la, Abimeleque vai tomá-la, mas Deus não vai deixar que nenhum deles toque em Sarai, porque ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. E aqui entenda, isso não quer dizer que nós temos legalidade para andar errando, que Deus sempre estará nos protegendo, não é isso. Mas quem não falha, quem não erra, principalmente como Abraão, que estava no começo de um relacionamento com Deus, quem não erra, quem não falha? Então, se eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, ainda que eu cometa algumas falhas, ainda que eu cometa alguns erros, Deus estará ali para me guardar, para me proteger, para tomar conta de mim, da minha vida, da minha casa e da minha família, como fez ali também com Abraão. Agora, justamente, há essa necessidade de uma vida de relacionamento com o Senhor. Abraão, ao longo da vida, ainda que cometendo ali pequenos erros, pequenas falhas, ele buscou ter realmente uma vida de confiança em Deus, confiando em Deus para ser guiado por Deus, confiando em Deus para obedecê-lo, e até mesmo, às vezes, para obedecer a Deus em coisas que pareciam loucuras. Nós já vimos Gênesis 15, né? Mas volte lá em Gênesis 12, o chamado de Abraão. Aqui mesmo, Abraão não conhecia a Deus ainda, mas Deus o chama, Deus traz para Abraão uma palavra que parece loucura, mas a palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, 1 ao 4, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Já pensou? Deus chega para você, em sonho, em visão, ou sei lá como, e diz para você, arruma tuas malas, larga o emprego, deixa a família para trás, vai para o aeroporto, chega lá, eu vou dizer para onde é que você tem que comprar uma passagem para ir. Ou então entra no teu carro e começa a dirigir aí, que eu vou dizer para onde você tem que ir. O que é que a maioria de nós faríamos? Não, Deus diz para onde primeiro, para eu orar e pedir confirmação. É assim ou não é? Abraão pegou a esposa, pegou as suas coisas e partiu, sem saber para onde ia. O que é isso? Confiança plena no Senhor. Vamos ver outro exemplo, Gênesis 15 a gente já leu, né? Vamos Gênesis 17. Olha o que Abraão vai fazer em obediência a um mandato do Senhor, já de idade.
Gênesis 17, 23. Então tomou Abraão ao seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Hoje, a chamada operação de fimose, né? O camarada vai lá no hospital, anestesiazinha, tudo bonitinho, tal, e o negócio parece que já é ruim. Eu, graças a Deus, não precisei fazer. Graças a Deus também, ainda que o meu avô era judeu, mas não vivia no judaísmo, então também não passei pela circuncisão. Agora imagina, camarada com mais de 80 anos de idade, não havia anestesia, não havia nada disso. E Deus mandou, vai lá e corta fora a carne do prepúcio. Por que Deus? Ele não questionou. Era uma marca que Deus estaria colocando em todos os homens. Ele simplesmente foi e obedeceu. Fez conforme Deus o mandou. Em Gênesis mesmo, aí, capítulo 21, quando Isaac nasce, ele faz a mesma coisa, ele continua, versículo 4. E Abraão circuncidou, Gênesis 21, 4, e Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 22 a gente já leu, ele vai lá sacrificar o próprio filho, e às vezes Deus nos manda fazer coisas simples e a gente questiona, a gente pergunta, fica querendo saber por quê, para quê. Deus mandou, faça. Obedeça, obedeça. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa só para provar a nossa obediência mesmo, só para provar a obediência, só para ver se nós vamos ser obedientes ou não. Eu lembro um dia, a pastora até lembrou disso comigo esses dias, me trouxe à memória isso. Eu lembro um dia, eu ministrei oferta na igreja, e eu ministrei ali sobre o filho pródigo, né, o irmão do filho pródigo, que ele havia cevado ali um bezerro para ele, e o pai foi e pegou, e Deus ministrou, e eu ministrei a igreja, que às vezes a gente separa algo para a gente, e Deus pede para ele, a gente tem que pegar e dar, e eu estava separando na época o dinheiro para tirar a habilitação, e eu estava com R$1.000 separado, para poder resolver a questão da habilitação, e eu ministrei para a igreja. Na hora que eu ministrei para a igreja, Deus disse: ei moça, eu estou falando é com você também, pega lá aquele dinheiro que você separou para a sua habilitação, eu quero é que você dê de oferta. Eu digo amém. No outro culto eu fui e coloquei na arca, puf, como Deus mandou, obedeci na hora. Eu acho que passaram 10 dias, uma semana, 10 dias, uma senhora que visitava lá a gente, a igreja na época em Goiânia, ela era de Brasília e visitava, ela foi justamente próximo do meu aniversário, e ela disse: pastor, como eu não sabia o que dar ao senhor de presente, tome aí colocou um envelope no meu bolso, no bolso do paletó. Eu: amém, irmã, obrigado e tal, não precisava, tudo bem. Quando acabou o culto, curioso, fui logo no envelope ver, né? Quando eu abri o envelope, tinha exatamente R$1.000, mesmo valor que eu botei na arca 10 dias antes. Deus foi e mandou de volta, ou seja, foi só uma prova, foi só um teste que ele fez, para ver se eu ia obedecer a ele naquilo ou não. Às vezes Deus nos pede coisas pequenas, às vezes Deus nos acorda de madrugada, porque Ele quer falar conosco. A gente pega: estou com sono, aí vira para o lado e dorme, né? Às vezes são coisas pequenas. Então veja que Abraão, ele andava em confiança ao Senhor. Veja algo que fala também no Novo Testamento sobre Abraão, Romanos capítulo 4, daqui a pouquinho nós já vamos encerrar a mensagem. Romanos capítulo 4, lembre, daqui a pouco você vai ver que você também está debaixo de uma herança, de uma promessa, e precisamos vivê-la também na nossa vida. Depois você pode ler até o capítulo todo, o capítulo 4 todo fala sobre Abraão, mas veja a partir do versículo 1, Romanos capítulo 4 a partir do versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras,
tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Por andar em fé, em obediência a Deus, foi imputado sobre ele a característica de ser um homem justo. É como lemos também lá em Hebreus 11, leia depois Hebreus 11 todo. E eu quero ler só mais uma referência aqui no Novo Testamento, falando ainda de Abraão. Tiago capítulo 2, carta de Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 21. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 21 diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Ou seja, o que justificou Abraão não foram as obras, foi a fé. Porém, as obras de Abraão confirmaram a fé que ele tinha. Por isso que eu falei um pouco antes, que a sua fé não era apenas de boca, a sua devoção não era apenas de boca, era algo sincero. Ele falava que cria em Deus e andava como quem crê. Ele falava que amava a Deus e andava como quem ama. Por isso que quando a gente vê lá, quando a gente lê o versículo inicial, Ezequiel 33, 24, eles dizendo: não, agora essa terra será nossa possessão, porque Abraão era sozinho quando Deus deu isso a ele, e agora nós somos herdeiros, essa terra então agora será nossa. Não, não é só simplesmente ter o sangue de Abraão, não é só simplesmente, não, dia de domingo eu estou na igreja, não, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Tem que ter uma vida debaixo dos padrões de Deus, dos padrões de filho, porque se tivermos uma vida debaixo dos padrões da palavra, aí sim, porque hoje em dia, não sei se vocês têm percebido, mas a cada dia que passa, mais eu vejo assim as noticiazinhas: fulano agora é crente, Beltrano agora é crente, ciclano agora é crente. Aí quando você vai ver, o povo diz que serve a Deus, mas quando você vai ver as redes sociais, e você vai ver a vida da pessoa, ela serve a Deus só de boca, não serve a Deus de verdade. E isso tem uma escala ainda maior quando falamos dos famosos aí da vez. Quantos e quantos dizem que servem a Deus, que são filhos de Deus, mas não andam como filhos de Deus, e por dizerem que são filhos de Deus, que creem em Deus, já se põem debaixo da herança, estão igual a esses homens. Não, é nossa possessão, o céu é nosso também, a vida eterna é nossa também. Olha o dedinho. Se não andar conforme a palavra, não basta crer. A Bíblia diz assim, essa palavra é fortíssima, ela diz: crês tu em Deus? Fazes bem, porque os demônios também creem e estremecem. Ser crente é fácil, eu quero ver é ser filho de Deus de verdade.
ser como os fariseus, nós temos por pai Abraão. É fácil, eu quero ver fazer o que Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, andavam como Abraão, praticavam as mesmas obras de Abraão. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se somos filhos de Deus, temos que praticar as mesmas obras do Filho de Deus. Acabou, não tem, ou somos ou não somos. Mas se eu estou em Cristo de verdade, se eu estou buscando andar como filho de Deus, ainda que com pequenas falhas, como Abraão falhava, ainda que uma vez ou outra cometendo alguns erros, mas se arrependendo, pedindo perdão a Deus, buscando a Deus, aí sim estamos debaixo de uma herança. Para a gente encerrar, Gálatas capítulo 3, para a gente encerrar, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28. Vamos ler um pouquinho antes, Gálatas capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 25, diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Só uma paradinha, porque alguns dizem assim: ah, mas eu vim para Jesus, eu estou em Jesus, e Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não é isso que Jesus ensina, não. Não, mas eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Então me perdoe, você vai para o inferno. Jesus, ele foi muito claro, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Ele nos aceita sim, como somos, só que quando chegamos a Ele, nós precisamos fazer o quê? Nascer de novo. Precisamos verdadeiramente nos tornar filhos de Deus, nascendo de novo como? Da água e do Espírito. Aí sim, versículo 29, e se sois de Cristo, ou seja, se nascesses de novo, estáis nele, firmes nele, praticando as obras que ele praticou, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. E digo mais a você, digo mais, aqueles homens lá de Ezequiel 33, 24, eles queriam possuir Israel e Judá, aquelas terras ali. Se você estiver firme em Cristo, andando como deve, não são aquelas terras só que você vai possuir. A palavra de Deus nos garante que as nações serão dadas ao Senhor como herança, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, e que nós, os que estão em Cristo, nós reinaremos sobre toda a terra. Toda a terra será dada àqueles que são filhos de Deus como herança. Não é só Israel, é toda a terra será nossa por herança. Amém, amados? Vivamos praticando, buscando praticar as obras de verdadeiros filhos de Deus. Aí pode ter certeza, não há nada nem ninguém que impeça você de viver tudo aquilo que o Senhor tem para você como herança. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? E fique de pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Fique de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Fique de pé, feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor nesse instante. Ligue o seu pensamento ao Senhor e vamos falar com Deus. Se você nunca recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso é fundamental que você faça. A palavra de Deus, ela diz que Ele, Jesus, veio para os seus,
que os seus não receberam, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus não é pelo sangue. Eu tenho uma descendência judia, hebreia, sou descendente de Abraão. Meu avô era judeu, tenho família ainda que mora ali em Israel. Mas o que me faz verdadeiramente filho de Deus é eu ter recebido a Jesus, e é eu lutar a cada dia para praticar as mesmas obras que Ele praticou. Por isso, se você ainda não recebeu, receba aí mesmo onde você está. Declare a Jesus, declare a Ele: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas entenda que não é só falar. A palavra de Deus diz, né? No coração cremos para a justiça, com a boca confessamos para a salvação. Mas entenda, como diz a Escritura, você vai precisar nascer de novo, ter compromisso com Deus, andar segundo a palavra do Senhor, obedecer a Deus, confiar no Senhor, andar em fé, em obediência. Se você um dia o recebeu, está afastada, se reconcilie, ore agora, fale com Ele, peça para que Ele te receba, e Ele vai te receber. Faça com Ele uma nova aliança, e peça para Ele te ajudar, para que essa aliança nunca mais se quebre, que você possa permanecer debaixo dela, e viver a herança que o Senhor tem reservada para você. E digo mais, algumas coisas desta herança já foram liberadas, para que já possamos viver neste tempo presente. E quando andamos como Cristo andou, pode ter certeza, você vai começar a viver parte da herança agora, neste tempo presente, e algumas coisas no vindouro. Ore, fale com Deus, e eu vou orar também. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro agora com todos aqueles que oram comigo. Eu oro primeiramente por aqueles que receberam o Teu Filho como Senhor e Salvador, que eles possam, mais do que confessar com a boca, possam confessar com as suas ações a partir de hoje, que são Teus filhos, que Jesus é não apenas Salvador, mas Senhor também das suas vidas. Que aqueles que se reconciliaram da mesma sorte, da mesma forma, possam também e venham a viver como verdadeiros servos do Senhor. Que cada um de nós que já está firme em Ti também, Senhor, que venhamos andar como o Senhor andou, como Cristo andou, para que assim como os irmãos ali em Atos, diz a Tua palavra, que eles foram chamados de cristãos justamente porque se comportavam, andavam semelhante a Cristo, agiam semelhante a Cristo. Assim eles também foram chamados, que possamos também ser chamados, cada um dos Teus servos possa ser reconhecido como filho de Deus, cada uma das Tuas servas como filhas de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Papai, como filhos, que tudo aquilo que diz respeito à herança, que já foi liberado, porque no reino espiritual, tudo que diz respeito a esta vida já foi conquistado por Jesus Cristo. Então que venhamos a tomar posse de cura, de libertação, de restauração, de ousadia, que venhamos a tomar posse de uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de manifestação de dons espirituais, de fruto do Teu Espírito. Senhor, que também venhamos a viver aquilo que diz a Tua palavra, que como Teus filhos, se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra. Papai, em nome de Jesus, que seja manifestado aqui nesta terra ainda, que somos Teus filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um dos Teus filhos e filhas, que tem como Abraão buscado uma vida
de relacionamento contigo, uma vida de devoção sincera contigo, ó Pai, de obediência, de fé, possa também ser abençoado como teu servo Abraão foi, pois estamos debaixo da mesma promessa, debaixo da mesma herança, Senhor, de Abraão, a qual o Senhor mesmo disse que o abençoaria, ó Pai, em todo o tempo, em todos os lugares, e assim o Senhor o abençoou, o guardou, o protegeu, o multiplicou grandemente. Ah, Senhor, que assim também cada um dos teus filhos e filhas viva esta grande bênção da tua parte, verdadeiramente ser reconhecido e viver como um verdadeiro filho de Deus, no agir, no falar, no proceder, mas também no ser abençoado pelo Senhor, porque a tua própria palavra declara que se o Senhor não nos negou o teu bem mais precioso, qual é Jesus Cristo, como também não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Faça esta obra poderosa, ó Pai, que possamos dar testemunho de todas as bênçãos que vivemos, que viveremos e que estivermos vivendo por sermos teus filhos. Bênçãos estas que o Senhor estará liberando cotidianamente sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Se concorda, diga assim seja, e aplauda ao Senhor, que é digno de honra, glória, poder e autoridade. Amém?